Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. É um programa também que está em direto no nosso Facebook. Também pode ser lido na versão impressa no nosso diário Mediafax e descarregado também no YouTube. Hoje vamos comentar o pronunciamento do Presidente em relação ao estado de calamidade pública. Vamos olhar também para a carta dos médicos, a situação de Cabo Delgado, a trégua decretada pelo Presidente News. Fernando Lima, boa noite. Começamos o programa no dia em que foi lançada a campanha agrícola, mas este ano com um novo animador, que é o Sustenta. Exatamente. Que é um programa que está a suscitar enorme expectativa. Há este engodo de 200 mil famílias envolvidas, 3.600 produtores semi-comerciais. Eu estive o último fim de semana em Gaza a falar com agricultores que exatamente têm uma grande esperança em relação às mudanças que o Sustenta pode vir a trazer. Claro que já há experiência do Norte e eu espero, ainda não li tudo o que veio hoje sobre Cuamba e sobre a cerimónia de Cuamba, mas era suposto da cerimónia fazer também ou trazer um relatório sobre os primeiros resultados do Sustenta. Foi lançado uma plataforma, cada um pode ter acesso para ver a evolução. Na fase piloto. E, portanto, porque isto é importante. Porque em relação ao Sustenta, só para o ano é que vamos começar a ver os resultados do Sustenta Nacional. Portanto, para já, há esta grande expectativa que o programa poderá fazer a mudança no campo. Portanto, vamos esperar e vamos também ter esta expectativa positiva que finalmente se faça esta pequena revolução no campo e uma revolução a favor dos produtores no campo que consigam não só assegurar um fundo de segurança de produção agrícola para a alimentação dos moçambicanos, mas também que os moçambicanos que vivam da agricultura consigam produzir excedentes para comercializar, portanto, aumentar a renda dos camponeses, que é a mais baixa renda que existe no país. E aliado a isso está a ser ressuscitados os silos, que agora passam à gestão privada. Foram os monstros adormecidos que foram construídos na administração de Busa. Bem, eu sobre os silos continuo muito cético, porque a própria localização dos silos é muito problemática. Eu não sei onde é que andavam os técnicos quando pensaram em algumas das localizações que são problemáticas por causa do acesso, por causa dos índices de produção que se registram nessas áreas e, portanto, não a sua viabilidade é problemática. Mesmo a associação de silos com armazéns, que eventualmente poderá dar maior sustentabilidade aos próprios projetos, me parece muito problemática. Portanto, eu não sei se o facto de deixar de ser do Estado e passar para a gestão privada, se isto... Aliás, eu não acredito na varinha mágica de uma coisa ser do Estado passar para os privados. Começa logo a funcionar bem, se olharmos inclusivamente para o programa de privatizações em Moçambique, foi um autêntico desastre. Basicamente, aqueles que concorreram ao programa das privatizações ganharam propriedade, nunca pagaram na totalidade aquilo que adquiriram do Estado e depois fizeram especulação imobiliária, nomeadamente vendendo para a sucata parte do parque industrial e transformando os armazéns ou as instalações onde funcionavam
as fábricas em armazéns, alugando-os ou vendendo-os. Portanto, os potenciais novos capitalistas moçambicanos, na maioria dos casos, esteve essencialmente envolvido na especulação imobiliária com a propriedade que adquiriu a preço de banana do Estado. Aliás, uma parte destes indivíduos que se beneficiaram das privatizações, para além daqueles clientes habituais do Partido Frelimo, também eram ou continuavam no aparelho de Estado ou eram ex-diretores do aparelho de Estado e, portanto, sabiam exatamente aquilo que estavam a comprar, para não dizer que manipularam inclusivamente os concursos para adquirirem determinados bens que estavam na esfera do Ministério onde trabalharam anteriormente. Eu falo com muito conhecimento de causa, posso apontar dedo a dedo as diversas situações deste famoso programa de privatizações. Mas é preciso também se dizer, e em benefício do Estado moçambicano, que o governo de Moçambique estava sob uma grande pressão de instituições como o FMI e o Banco Mundial para privatizar tudo. E, portanto, muitas das asneiras decorreram desta grande pressão que havia sobre o governo moçambicano para privatizar, sobre este anátema, exatamente, que tudo que é do Estado é mau, tudo que fica privado fica excelente e começa logo tudo a funcionar só porque é privado. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos ao seu tema de semana, que é João de Sousa. João de Sousa, bem, eu penso que isto é um tema incontornável. Talvez haja algum chauvinismo por ser um homem da casa, um homem do nosso setor da comunicação. De qualquer forma, eu acho que ele foi uma personalidade incontornável. Nestas coisas, como habitualmente, há muitas frases feitas, há muitos chavões, nomeadamente, por exemplo, diz-se é uma grande perda, é uma pessoa que vai fazer falta. No caso de João de Sousa, eu acho que sim, que vai fazer falta e que faz falta, porque ao contrário daqueles jornalistas que acham que são reformados, eu vi aí na imprensa escrever que o João de Sousa era um reformado, quer dizer, eu acho ridículo chamar a uma pessoa que quase todos os dias tinha intervenções nas redes sociais e em colunas especializadas em vários órgãos de informação, chamar a uma pessoa destas um reformado. Se todos os reformados tivessem esta energia e esta produção intelectual, eu acho que os reformados moçambicanos têm uma intensa atividade. Portanto, aquilo que me vai fazer falta são, sobretudo, as suas notas de memória, com que me surpreendia quase todas as semanas. Assim, eu acho que também tenho boa memória, também já ando há muito tempo na comunicação social, mas o João de Sousa conseguia todas as semanas surpreender-me pelo nível de dados, a profundidade, o pormenor, o detalhe das coisas sobre quem escrevia, sobre as personalidades de quem escrevia, sobre coisas que eu já tinha, inclusive, esquecido determinados episódios. E, portanto, estas suas crónicas eram de uma grande riqueza. A outra faceta do João de Sousa era, talvez, assim, o meu círculo de pessoas habitualmente são pessoas muito politizadas, que pronto, põem o dedo político em todo. O João de Sousa era uma pessoa com quem eu conseguia falar horas e horas e sem entrar qualquer elemento de natureza política, mas conseguíamos ter uma excelente conversa. Aliás, ele era um excelente
um excelente conversador. Acho que a própria prática da rádio estimula isso, nomeadamente os programas de entretenimento, de que ele fez parte de muitos destes programas. Portanto, era uma pessoa, como se costuma dizer, encantadora, como pessoa de se lidar no dia a dia. Era uma memória fantástica e era um trabalhador incansável, e produzia não para ele, mas para todos nós. Uma nota também, a passagem dele, o papel dele aqui na Rádio Savana 100.2 em momentos eleitorais. Não só os momentos eleitorais, como, e agora acho que valorizamos mais a abertura do nosso programa, porque é com a voz dele que começamos todas as sextas-feiras este programa. Aliás, eu devo dizer, eu acho que o Savana esta semana escreveu sobre isso. Num determinado momento eu convidei o João de Sousa para ser o diretor desta rádio, e ele pediu-me uns dias e depois disse-me assim: Fernando, acho que não vai dar. Eu sou basicamente uma pessoa que todos estes anos estive ligado à rádio do Estado, à rádio pública. Isto, sabes, tem o seu peso, e eu ir para uma rádio privada com o vosso perfil, se calhar vou prejudicar a vossa própria imagem. Portanto, eu pensei seriamente e fiquei muito, lisonjeou muito, olhando para o meu passado, sempre ligado à comunicação social, do setor público, ter recebido este convite, mas eu não vou aceitar. Portanto, foi nestes termos que existiu este contacto, e claro que foi com algum pesar que eu recebi esta nega, por assim dizer, do João de Sousa para vir dirigir a nossa rádio. Foi nestes termos, e não no sentido de dizer, não, eu já fui administrador da rádio pública, isto é passar de cavalo para o burro, é uma rádio pequenina. Não. Ele pôs as coisas exatamente ao contrário. É demasiada responsabilidade, e eu estou muito vinculado ao setor público. Talvez vos prejudique ao vir trabalhar com vocês. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora olhar para o primeiro tema que elencamos para este programa, que é o Estado de Calamidade Pública. O Presidente ontem anunciou novas medidas neste quadro, e uma das medidas, Fernando Lima, que pode concorrer para reanimar a economia, sobretudo o setor do turismo, é a retoma da emissão de vistos para o turismo. Este era, Fernando Lima, o setor que foi duramente penalizado pelos impactos econômicos no Covid-19. De um modo geral, eu gostei muito das medidas anunciadas pelo Presidente. Acho que são medidas no sentido correto, e as medidas mais importantes, quanto a mim, têm a ver com os vistos de turismo e a questão dos testes do Covid, 14 dias. Abandonando-se esta exigência burocrática, quase em permanência, uma pessoa ter que estar a ser testada, porque o objetivo não era esse, mas depois, em termos de funcionários, isso, a interpretação é exatamente esta: uma pessoa atravessa a fronteira para regressar de novo, já precisa de novo visto. Ora, a própria África do Sul, a partir do dia 1 de outubro, sim, começou a exigir o teste na fronteira, mas o teste é válido para 14 dias. Para dar um exemplo prático, se até agora um técnico quisesse vir trabalhar em Moçambique, por exemplo, para reparar uma máquina, para reprogramar um programa de computador de uma grande empresa, precisava de entrar em quarentena 14 dias, e ao fim de 14 dias começava a trabalhar. Ora, isto, em termos económicos, é completamente inaceitável, e, portanto, as pessoas não vinham. Esta flexibilidade vai permitir
muito mais fluxo de técnicos, de gestores do exterior para Moçambique e o viajar de moçambicanos que também precisam de ir ao exterior pelas mais variadas razões. Isto fica muito mais flexível. A questão do visto de turismo é fundamental, ou seja, há zonas e setores da área do turismo que até agora, de março até agora, não faturaram um centavo, um metical. Por exemplo, as coutadas. A época das coutadas da Casa Desportiva, e nem sequer é o setor mais significativo do turismo, mas a época das coutadas funciona de março a novembro. Até agora, zero. Mas tem que manter as coutadas, tem que fornecer, ao abrigo dos acordos comunitários, tem que fornecer caça à população. Portanto, a população não é autorizada a caçar, mas é abastecida em caça. Ora, a caça não se faz numa cotada, faz-se com caçadores profissionais, com armas, com balas, com transporte para transportar os animais, para esfolar, para entregar, portanto, a carne à população. Até agora não tem um centavo de receita. Portanto, eles estão desesperados e acham que, exatamente com esta janela de oportunidade que se abriu com o anúncio de ontem, eventualmente vão poder fazer ainda uns 5 ou 6 safaris em novembro, e esperam que as autoridades da conservação consigam aceitem o prorrogar da época de caça até ao fim de dezembro, que é para ver se conseguem fazer 2 meses desta atividade. Eu sei que é uma atividade politicamente incorreta, porque se abatem animais. Isto não é ir à Gorongosa e ir ao Kruger Park. É vir a Moçambique para abater animais, escudos, elefantes, búfalos, inclusivamente leopardos. Portanto, é uma atividade muito controversa, mas está autorizada internacionalmente. Portanto, Moçambique não está a violar nenhuma convenção internacional, antes pelo contrário. Esta é uma área muito, muito regulada e foi importante. É preciso também dizer outra coisa importante. É verdade que aqui em Maputo, na capital, na zona da capital do Grande Maputo, neste momento estão concentrados 90% dos casos de Covid, porque é a zona de Moçambique que tem mais mobilidade, e onde há mobilidade há mais facilidade de contaminação. Mas, e acho que isto não deve ser incentivo para ninguém abandalhar, como se costuma dizer, relaxar as regras de proteção e todos os protocolos de prevenção. Se olharmos atentamente para a evolução da pandemia, agosto, setembro, outubro, nós verificamos que o maior aumento de casos e de infecções se verificou entre agosto e setembro, mas o setembro-outubro corresponde àquilo que se habitualmente define como fase planalto, ou seja, não temos um aumento de casos, não temos uma diminuição significativa, mas temos uma estabilização, o que pode significar 2 coisas. Por causa dos reflexos do aumento daquilo que é definido como segunda vaga na Europa e que está a acontecer muito nos Estados Unidos, e que nós possamos portanto, apanhar reflexos desta segunda vaga, o que os cientistas consideram duvidoso, e agora finalmente
começa-se a tentar aprofundar as causas da não infecção em termos de tragédia no continente africano. Ou é só vermos os números de Moçambique, estamos em 10 mil recuperados. Sim, estamos ao nível, já estivemos ao nível dos 80%, agora estamos hoje sexta-feira, estamos ao nível dos 79%, o que é uma boa tabela. Uma parte dos hospitalizados não são casos graves. Na esmagadora maioria, as pessoas que estão contaminadas são assintomáticos. O grau de letalidade também não atinge proporções alarmantes. Agora, isto, e percebo a preocupação da comunicação presidencial, não nos deve levar a relaxar. Outro dado importante é aquilo que está a acontecer nas escolas. Ao contrário de todos os sinais alarmistas, dos lobbies, do lobby do pânico, dos pais, dos encarregados de educação, que têm acesso aos meios de comunicação, nomeadamente às televisões, e que semearam este grande pânico que seria das crianças contaminarem-se e depois contaminarem os seus relativos, os seus familiares. O que é certo, e espero, estas coisas é preciso sempre falar com muita prudência e cautela. Até agora não se verificou nenhuma contaminação massiva. Os que regressaram à escola dessa segunda classe e 10ª classe e agora vão saber para a 7ª. Sim, em nenhuma escola, o que é um dado muito positivo, mas que também confirma muito daquilo que os cientistas pensavam, que as crianças eventualmente não seriam o grupo de maior contágio. Muito bem, são temas, é um tema que vamos voltar nele nos próximos programas. Vamos ao outro que liga também com este, que é a revolta dos médicos que estão congregados na Associação Médica de Moçambique, que moveram uma ação contra o Ministro da Saúde e o Ministro da Economia e Finanças ao Tribunal Administrativo, devido a esta falta de pagamentos de 3 dos 6 subsídios previstos no regulamento do Estatuto Médico da Administração Pública. Fernando Lima, é problemático esta tensão no sistema de saúde numa altura em que estamos no meio desta pandemia? Completamente. E eu acho que a Associação Médica, talvez porque são elementos com uma carga sindical mais sofisticada que a maioria dos nossos sindicatos, escolheu este momento crucial para pôr cá fora os seus pontos reivindicativos. À exceção da parte do material de proteção contra o Covid, que faz sentido, porque esta é, digamos, vai de encontro àquilo que é a sensibilidade do homem de rua, que é: se recebemos tanto dinheiro do exterior, se houve esta campanha massiva a partir do exterior para apoiar o nosso Serviço Nacional de Saúde, se há muita oferta de equipamento, porque é que os nossos médicos e enfermeiros não têm esse equipamento de proteção? Aliás, penso que o comunicado também explorou a morte do Dr. Mujovo, que era um assessor do ministro, porque isto causa mais tem um maior impacto emocional este caso. Mas as questões estão lá, e numa sociedade classista, numa sociedade de economia de mercado, de economia capitalista, os médicos habitualmente estão no topo da hierarquia, e há como que no topo da hierarquia em termos de pagamentos e de remunerações, e os médicos em Moçambique sentem-se
injusticiados porque continuam a ganhar ordenados muito baixos. Portanto, isto é mais um apelo à reflexão das nossas autoridades, que é o nosso sistema de saúde, com os rendimentos que o Estado tem, é-lhe permitido manter estes níveis de gratuitidade no Sistema Nacional de Saúde, ou isto é uma grande mentira, tal como é uma grande mentira dizer que a terra é do Estado e que a terra não se comercializa. É preciso também aqui frisar, Fernando Lima, que estes subsídios são 6, foram ganhos depois de grandes lutas, intensas conversas, no meio de 2 greves. Em 2013 e 2014 foi aprovado esse estatuto e até agora só se pagam 3, o que significa que o governo só aceitou para fazer acalmar os médicos e levou todo este tempo sem querer resolver o problema. Isso tem outra explicação. É que quer o setor da educação, quer o setor da saúde, sempre viveram dentro... Eu não acho que usar a palavra chantagem é uma palavra muito forte, mas sempre tiveram esta expectativa que, sendo setores sociais, quem paga a fatura é a cooperação internacional. E, portanto, sempre houve esta expectativa de dizer, bem, temos este problema, temos problemas de fundos, mas aqui contamos habitualmente com a solidariedade internacional, nomeadamente para o pagamento dos técnicos e para a importação de equipamentos, de equipamentos e medicamentos, e também para o lançamento de novos programas e aqueles programas que são definidos como os programas prioritários, nomeadamente os programas de saúde materno-infantil, os programas relacionados com HIV-Sida e com a malária e com a tuberculose. Então, em algum momento, isto não deixa de ser verdade. Eu não conheço as estatísticas do setor, mas, não obstante os problemas que houve a partir de 2016 com os apoios ao Orçamento de Estado, em termos de cooperação bilateral, há um apoio muito forte da comunidade internacional a estes 2 setores, mas não tanto para pagar aos técnicos. Para além de que me parece problemático estes pagamentos aos técnicos, porque no passado isto aconteceu, depois estes subsídios foram retirados e o que é que aconteceu? O Estado não conseguiu repor esses mesmos subsídios que eram feitos pela comunidade internacional. Portanto, é muito problemático ter técnicos de um setor tão estratégico e sensível como é a saúde e a educação, mas estar à espera que a cooperação internacional pague a fatura. Portanto, as reivindicações são justas. Digamos que houve uma oportunidade, ou a Associação Médica e mesmo a Ordem dos Médicos achou que este era o momento apropriado, porque toda a gente está muito sensível às questões da saúde para levantar os problemas, mas fora ou deixando de lado a oportunidade de se levantar o problema, este problema tem que ser enfrentado e tem que ser enfrentado de maneira frontal e também radical, em termos como é que o Estado de Moçambique vê a sustentabilidade do seu setor de educação e de saúde. Os americanos habitualmente costumam dizer não é possível distribuir aquilo que não se tem. Portanto, o Estado de Moçambique não pode fazer justiça social, socialismo, com o dinheiro dos outros, nomeadamente com o dinheiro dos doadores. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já.
Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos à zona centro. Fernando Lima, Presidente News decretou uma trégua unilateral. Começou no domingo e termina este próximo domingo. O fundamento da trégua visa abrir espaço para um diálogo com Mariano Nhongo, mas neste momento as posições estão extremadas. A RENAM diz que não tem nada a dialogar e que caso Mariano Nhongo deve ser resolvido pelo Estado. Nhongo não quer saber de Ossufo Momade, mas também não confia no governo. Que saídas para este problema? Bem, nesta situação, penso que devemos separar duas coisas que me parecem fundamentais. Uma, aquilo que são as declarações de todas as partes, e dois, aquilo que está a acontecer na realidade. É preciso lembrar que esta iniciativa da trégua unilateral foi antecedida, por exemplo, por um encontro entre o Ossufo Momade e o Presidente Nyusi. Ora, é incontornável que este assunto não tenha sido debatido nesse encontro. Debatido. Eu compreendo que a RENAMO mantenha a sua posição mais recente, ou seja, não tem nada a ver com os ataques que se passam nas estradas e logo não tem nada a ver com a situação em que se colocou Mariano Nhongo e não tem nada a ver, porque também não pode dar essas garantias, com a cessação dos ataques e o regresso de Nhongo e todas as pessoas que estão com ele à vida civil. Isto é um assunto do Estado e claro, existe outro patamar, que é um patamar mais político e, se quisermos, até do fórum partidário, que é Nhongo e as suas pessoas e a RENAM solucionarem ou não solucionarem esta questão de serem ou não serem da RENAM. E isto não é apenas um fenómeno restrito a Nhongo. Também há muitas pessoas dentro da RENAM que não se revêem na liderança de Ossufo Momade, mas é assim, nos partidos políticos, e devemos reconhecer que a nossa democracia partidária ainda é uma criança e, portanto, há uma grande dificuldade em resolver politicamente este tipo de conflitualidades. Há uma conflitualidade latente dentro da RENAM, mas claramente aqui há uma separação de situações e esta situação de violência claramente, e para o bem e para o mal, a situação de violência é uma situação que tem a ver com o Estado. Portanto, o Estado tem os poderes de reagir. Aquilo que a RENAM argumenta de que isto é uma perturbação da ordem pública, o Estado tem que resolver o problema. Mas há questões de fundo, aquilo que Fernando vai dizer dentro da própria RENAM em relação a Mariano Nhongo. Como é que isto começou? Sim, da mesma forma que o Estado se reserva no direito de usar os meios que tem ao seu dispor para pôr fim a esta situação. Claramente, nós percebemos que há uma maneira diferente de abordar Cabo Delgado e o centro do país, ou seja, a violência no centro do país. Acho que é correto esta diferenciação, mas há claramente uma situação de violência no centro. A via do diálogo é sempre importante, é bom ser tentada. Aliás, até em termos táticos, isto é importante, no sentido de dizer, tentamos todas as formas resolver... É aqui também um teste à seriedade de Mariano Nhongo. Claro, porque isto remete para
para Mariano Nhongo uma resposta apropriada. Tanto quanto eu sei, há alguns contactos preliminares. Do meu ponto de vista, sempre achei que um pacote generoso de reintrodução na vida civil seria algo que poderia ser tentado para Nhongo e para as pessoas que estão à sua volta, mas neste momento ainda é difícil fazer prognósticos em relação àquilo mas que isso poderá... também passaria por leis de amnistias. Sim, mas isso depois são detalhes. O importante agora era conseguir-se um pré-acordo ou uma promessa de que haveria um cessar-fogo, não unilateral, mas respeitado por todas as partes, e depois avançar-se-ia na discussão dos detalhes. É importante também referir uma coisa que se traduz em dificuldade. O Mariano Nhongo não é propriamente um grande intelectual. Não é que os intelectuais discutem melhor os assuntos, mas em termos de acordos, de protocolos, é muito mais difícil fazer-se um acordo com uma pessoa que tem algumas dificuldades em perceber essas nuances. Mais a reivindicação dele e a reivindicação de fundo nem sequer é contra o governo de Moçambique, é contra a liderança da RENAM, e aqui claramente há uma confusão. Não compete ao Estado moçambicano interferir na liderança da RENAM, repor lideranças, obrigar a segundas eleições, a pactos conciliatórios. Agora, também é preciso referir, e eu não estou de acordo e não sou ingênuo de que o Partido Frelimo não tem nada com a junta militar. Penso que, e sobretudo na época eleitoral, o Partido Frelimo tentou tirar dividendos. Eu não concordo nada com esta observação de que a imprensa é livre de reportar. Bem, deveria ser, de facto, livre de reportar, mas aquilo que nós verificámos no período eleitoral era que os órgãos públicos que faziam a grande difusão das mensagens de Nhongo, nomeadamente os insultos contra o Suf Momad. Portanto, e os apelos a não volta ao Suf Momad de Arnam. Absolutamente. Portanto, não tenho nenhuma dúvida que isto foi muito, muito utilizado. Aliás, na noite que precedeu o ato eleitoral foi quando Nhongo apareceu na televisão pública. Portanto, e conhecendo como nós conhecemos os gestores da televisão pública, nós sabemos que ninguém se arriscaria em período de nojo eleitoral, ou seja, naquele período que é chamado de reflexão antes das eleições, em que há claramente uma violação desse período de reflexão, com a entrada deste ator que é Mariano Nhongo. Há um documento que o Mariano Nhongo exige que o governo publique, esse documento que ele diz que mandou para o governo com vários pontos. Acha que tinha que ser da iniciativa do governo publicar este documento e não dele próprio, Mariano Nhongo? Depende, mas se é assim tão importante, nada impede que Mariano Nhongo faça a divulgação do documento. Mas ao longo de todos estes meses, Mariano Nhongo provou que tem uma grande facilidade de acesso
à comunicação social moçambicana e aos meios de comunicação no exterior que, com grande regularidade, divulgam as posições dele. Só para fecharmos este tema, há quem acha, Fernando Lima, que esta trégua decretada pelo presidente Nilson de 7 dias é apenas conhecendo a inflexibilidade do próprio Mariano Nhongo, que isto é apenas uma estratégia para depois fazer-se uma ofensiva final contra Nhongo e depois justificar a dizer que para nós avisamos o homem, mas o homem era inflexível. Eu daria algum crédito a este tipo de opção e cenário. Aliás, são cenários que habitualmente se desenham neste tipo de conflitos. Ou seja, demos a oportunidade, fomos pela via da opção política, não nos restou outra alternativa senão passar à fase da violência. A questão aqui tem a ver com outro tipo de fatores, nomeadamente qual é o impacto popular de Mariano Nhongo, qual é a implantação no terreno de Mariano Nhongo. Quando eu digo implantação, significa da sua popularidade, do apoio das populações por onde ele se movimenta. Portanto, que impactos teria uma ação mais violenta por parte do governo, mas se o governo tem a capacidade letal de proceder dessa forma em relação a Mariano Nhongo. Em relação à RENAM, e quando eu falo da RENAM, falo da resistência de Afonso de Dhlakama na Gorongosa. As forças governamentais provaram ter capacidade de fazer aquilo que em termos de futebol se chama pressão alta, ou seja, fazer uma pressão muito agressiva sobre as posições avançadas da RENAMO, criando problemas não só em termos de defesa, especificamente, mas também em termos da própria logística da RENAMO. E, aliás, esta pressão possibilitou muito dos encontros, do relaxamento dos posicionamentos iniciais da RENAMO e, claro, de Afonso de Dhlakama, uma vez que ele era a peça fundamental deste autoexílio, aliás, que culminou com a sua morte. Vamos agora, Fernando Lima, para um outro palco, para um outro conflito, que é a situação de Cabo Delgado, mas vamos olhar para esses números contraditórios. A Amado Miqudade, ministro do Interior, classificou como rumores a morte de 270 insurgentes levada a cabo pelos antigos combatentes na zona de Awaze. Ontem, Bernardo Rafael disse que nos últimos 3 dias foram batidos 108 insurgentes no acampamento dos jihadistas à volta da base Sira, que é a maior base dos jihadistas, mas o ministro do Interior, Amado Miqudade, falou de 22. Estes números contraditórios e alguns problemas de coordenação na transmissão da informação entre essas duas estruturas diz muito e deixa as pessoas confusas sobre o ritmo da guerra em Cabo Delgado, Fernando. Claro que essa confusão não abona naquilo que deve ser a postura das instituições ou da estrutura do Estado, neste caso a estrutura securitária. Deve haver o máximo de coordenação, as informações têm que ser muito dirigidas, sem margem para se levantarem pontos de interrogação em relação à informação que é posta ou que é disponibilizada ao público. Ora, uma informação contraditória levanta dúvidas sobre a natureza da própria informação e sobre a capacidade de coordenação de duas instituições onde já existem problemas
nomeadamente de quem tem a liderança do processo de Cabo Delgado, se é a polícia ou se são Aliás, os já há muito militares. anda desaparecido o Ministro da Defesa. Sim. Eu devo dizer que, apesar da imagem um pouco simpática que tem o Ministro do Interior, e não tem que ser simpático, o Ministro do Interior, nas suas intervenções públicas, é muito mais assertivo do que o Ministro da Defesa. Claramente, o Ministro da Defesa tem sempre demonstrado muito pouco à vontade em lidar com o seu próprio setor e, especificamente, para lidar com um teatro operacional em que ele não domina, não está por dentro e ele também está à mercê das informações que lhe são fornecidas pelo Exército. Ora, ele não é o chefe do Exército, ele é o chefe do Ministério da Defesa. Portanto, ele tem estas dificuldades. Um segundo patamar de interrogação é as informações que a polícia ou o Ministério do Interior fazem circular, ou o Exército fazem circular, todas têm uma margem de interrogação. Porquê? Porque não existe, por exemplo, a validação por fontes independentes. Algum jornalista viu os cadáveres dos 108 jihadistas. Eu, pessoalmente, e desta última ofensiva, tenho visto restos de cabanas, de mochilas, de fardamentos militares que pertenciam anteriormente ao nosso próprio Exército, e, portanto, não me são dadas absolutamente nenhumas evidências que terá havido tantos mortos nesses ataques. Portanto, eu não digo que não tenham existido, mas as evidências é que são muito poucas e, portanto, qualquer informação desta natureza, pelos motivos que eu invoquei, devem ser tomados com as devidas reservas, porque não sabemos se foi assim ou se não foi assim. Agora, aquilo que sabemos, e isto é um facto real, é que há uma ofensiva em curso há pelo menos 2 semanas. Também é facto e por confirmação de outras fontes que se tenha registado sucessos do lado governamental neste tipo de operações, como também é verdade que ainda ontem foi atacada a zona de Pundanhar, junto ao Rovuma, e mais importante ainda porque é por onde passa a estrada alternativa que funcionava de abastecimento a Palma, depois da estrada principal, aquela que passava não por Mocima da Praia, porque o próprio Mocima da Praia é um desvio, mas por Auace e por aí acima até Palma. Esta via há muito está fora de circulação. Portanto, neste momento, Palma, e aliás isto foi confirmado esta semana numa conferência sobre gás e petróleo pelo próprio representante da Total, que o abastecimento a Palma é feito por via marítima, portanto, a partir de barcaças que saem de Palma, saem de Pemba e vão à Fungi. Portanto, isto significa que o cais de acostagem para receber os materiais de construção dos acampamentos e da própria fábrica de gás em Afungi já permitem a aproximação das barcaças e o desembarque de bens. O que está a acontecer, e segundo mais uma vez a explicação do representante da Total, é que para além dos materiais que
mantém os trabalhos em funcionamento, os trabalhos para a construção do complexo de gás. A Total está também a abastecer a Vila de Palma. Portanto, por exemplo, sabemos que em Palma não há luz, não há luz elétrica e, portanto, é necessário gasolina para toda aquela os operação. diferentes geradores, e quem está a fornecer é a operação logística da Total. Inclusive, foram dados números, nomeadamente bens alimentares, 176 toneladas, 1,5 milhões de litros de gasóleo que foram transportados por via marítima para Palma, à Fungi, uma vez que o abastecimento não é feito diretamente a Palma, é feito à Fungi, e depois há uma boa estrada, mas num pequeno percurso de 20 km que liga o acampamento da Fungi a Palma. Como é que analisa a visita do Presidente Nunes a Cabo Delgado, mas sobretudo naquele diálogo que tem com aquele ancião que diz que nós não precisamos de apoio, precisamos sim que a guerra termine para sermos nós próprios a produzir a nossa própria comida? Bem, há muitos significados sobre esta conversa. Cada um pode escolher o ângulo que quiser, incluindo um ângulo étnico. Da tensão. Mas isto pode significar que há uma desilusão em relação às forças que eram supostas de proteger a população, que há uma grande incompreensão em relação à natureza do conflito, que há uma clara desconfiança da capacidade do governo fazer aquilo que promete. Portanto, há muitas ilações a tirar deste, podemos lhe chamar diálogo, mas claramente este é um velho pouco convencido das mensagens governamentais, nomeadamente da mensagem do próprio Presidente. É importante dizer que é pouco habitual este tipo de confrontação, porque podemos lhe chamar confrontação, porque este claramente é um líder local, e ele não está de acordo com a narrativa que o Presidente traz para aquela população. Vamos a um outro tema, é um tema também rápido, já estamos no fim, que o Conselho de Ministros aprovou a Lei da Comunicação Social, um instrumento que introduz, por exemplo, a obrigatoriedade da carteira profissional e define novos princípios e normas aplicáveis ao exercício da profissão. Ainda não temos formalmente, não é conhecido o draft que vai ao Parlamento. Isto não nos permite fazer abordagens muito mais aprofundadas, mas, Fernando Lima, é importante estarmos vigilantes, tendo em conta que está sempre presente este apetite governamental de controlar a comunicação social, tal como aconteceu com o famoso decreto 40/2018, que foi visto como uma espécie de uma mordaça à comunicação social. Francisco, é importante que tenhas levantado esta questão, porque é um bom exemplo. Ou seja, esse decreto apanhou a guarda da comunicação social em baixo. Ou seja, houve uma surpresa total, porque ninguém esperava que fosse possível este decreto. E, portanto, para os nossos ouvintes e telespectadores que não conhecem o decreto, estamos aqui a falar das taxas, das novas taxas que se pretendiam introduzir na comunicação social, que tornavam proibitiva a atividade dos órgãos de comunicação social e a própria atividade de jornalistas, nomeadamente do registro de jornalistas, das autorizações, das carteiras para os próprios
correspondentes estrangeiros. E, portanto, toda a cautela é pouca, por isso também o ceticismo da comunidade jornalística e da comunicação social em geral em relação à nova lei, que tomaremos conhecimento quando este documento começar a circular em direção ao Parlamento. Portanto, como sempre, nós devemos acreditar muito naquele provérbio do ver para querer. Eu sempre fui da posição de que era melhor não mexer na atual lei, não obstante reconhecer das limitações da atual lei, nomeadamente tentar formatar uma lei global, por exemplo, à especificidade da rádio e televisão. Acho que é importante que o Governo tenha, e bem, o setor sempre pediu que se fizesse isto, que haja uma lei de radiodifusão aplicada para a rádio e para a televisão e uma vamos lhe chamar uma lei de imprensa, porque acho que se vai chamar lei da comunicação social. Da comunicação social. Os aspectos que teremos que estar muito atentos são exatamente os aspectos que possam potencialmente condicionar a atividade dos órgãos de informação e a atividade dos jornalistas. Sobretudo a questão da carteira profissional. Quem dá e quem tira. Exatamente. Não só quem dá e quem tira, e o potencial que existe. Eu sei que o argumento é sempre de dizer porque há uma série de vigaristas